correção, aula de isomeria plana ou isomeria constitucional. E nós temos aqui exercício 1, respeito dos seguintes compostos, pode-se afirmar que ele pede aqui o tipo de isomeria desses compostos. Então vamos olhar, eu tenho um ácido carboxílico e eu tenho um éster, na verdade. E aí, pessoal, eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Mesma quantidade de elementos, só que eles pertencem a funções diferentes. Isso aqui é um ácido, isso aqui é um éster. Ok? Então, a isomeria desses caras é chamada isomeria de função. Então, letra C, eles são isômeros funcionais, porque aquilo que diferencia os dois é justamente a função às quais eles pertencem. São isômeros de posição? Não, porque isômero de posição eu tenho que ter uma diferença na posição de alguma coisa, não é o caso. Metâmeros também não, porque não tem o heteroátomo aqui nas duas estruturas, eu só tenho aqui, tá? E é um composto, o ácido carboxílico, o composto 1, e o 2 é um éter? Não, o 2 é um éster, tá? Então, letra C. Número 2. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o par de isômeros dados com o tipo de isomeria que apresenta. Letra A. É isomeria de posição? Veja bem, pessoal. Isomeria de posição tem que variar a posição de alguma coisa. Aqui está variando o que? A cadeia. Então, aqui é isomeria de cadeia, né? Então, essa aqui está errada. Aqui, isomeria. É uma isomeria geométrica aqui. Tá? Isomeria geométrica. Isomeria geométrica a gente nem viu ainda. Na verdade, aqui é isomeria de posição. Veja, a dupla aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Então, variou a posição. Tá? Não, essa aqui também. Geométrica a gente vai ver lá na frente. Tá? E eu tenho aqui isomeria de cadeia. Na verdade, aqui está errado. Aqui é trocado. O N aqui, tá? O N aqui e o H é no lugar do N, tá? Aqui tá errada essa estrutura. Então, esse aqui é a correta isomeria de cadeia, porque aqui eu tenho uma cadeia heterogênea, teria, né, com o N aqui, e aqui eu tenho uma cadeia homogênea. Essa é a alternativa correta, tá? Eu tenho outro caso aqui na letra D, que é metameria, não é porque eu tenho que ter heteroátomo nas duas estruturas, eu não tenho, só tenho aqui, e ele tem que mudar de posição, então não é. Isso aqui é uma isomeria de função, tá? E letra E, isomeria de função, não é porque aqui é uma metameria, olha, o heteroátomo muda nas duas estruturas, então aqui seria metameria. Então a letra C, a alternativa correta, com esse detalhe aqui, ó, o N no lugar do H. O H não faz 3 ligações, tá? É o N que faz. Exercício 3 eu tenho. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos e apresenta esses componentes. Então vamos analisar 1 e 2 e 1 e 3. 1 e 2, o que varia de um para o outro é a posição, olha só, desse grupo aqui. Então, a isomeria de posição, beleza? Do 1 e o 3, esse e esse, o que varia aqui, veja, é a cadeia. Eu tenho uma cadeia de 5 carbonos aqui, e aqui eu tenho uma cadeia de 6 carbonos, tá aqui, de 6 carbonos aqui. Então, a alternativa correta é a letra C, posição e cadeia. Na aula de hoje nós vamos entrar em exercícios adicionais. Nós vimos aí os isômeros planos e agora nós precisamos fazer mais exercícios para fixar essa ideia aí do que é a isomeria plana. E nessa aula a proposta é a gente realizar apenas exercícios. Exercício 1. Construa as fórmulas estruturais de... Olha só, nesse exercício 1 ele vai te dar várias fórmulas moleculares e com elas você vai construir o máximo de estruturas possíveis com essas fórmulas. Por exemplo, eu vou pegar aqui C4H10. C4H10 eu consigo construir
isso e isso, né? Você construir essa estrutura. Se você preencher com hidrogênio, são 3, 2, 5, 2, 3, 10. Né? Então, esse cara é um C4H10. Só que eu posso fazer esse cara dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. É o mesmo C4H10, só que esse cara é diferente desse, apesar de ter a mesma fórmula molecular. Então, o que você vai fazer? Em cada fórmula, você vai tentar construir o número de estruturas possíveis para cada fórmula. Por exemplo, essa estrutura aqui, C4H6. Deixa eu apagar aqui. Nesse caso aqui do C4H6, eu tenho que encaixar 6 hidrogênios aqui. Então, o que provavelmente esse cara tem é uma estrutura de 4 carbonos. 4 carbonos. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que colocar 6 hidrogênios aqui. Para mim pôr 6 hidrogênios aqui, a única possibilidade é se esse cara tiver uma tripla ligação aqui. Se ele tiver uma tripla aqui, ó, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui não vai nenhum. Aqui vai 2, né? E aqui vai 3. Veja, eu tenho C4H6. E eu posso variar esse cara. Eu posso colocar essa tripla ligação aqui e eu encontro outra estrutura. Deixa eu apagar essa daqui para me achar outra estrutura. Eu posso achar essa estrutura com a tripla ligação aqui no meio. Ó. Então eu vou ter H3 aqui. Os 2 carbonos no meio não tem mais vaga. Aqui H3. Veja que com o C4H6 aqui, eu achei pelo menos 2 estruturas. Então você vai brincando, montando, até você achar o máximo possível. Com os outros também. Tá? Vamos ver a número 2. Eu vou limpar aqui a nossa tela. Número 2. A fórmula molecular C2H6O pode representar compostos pertencentes a funções. Então, você vai construir com essa estrutura o que for possível em termos de função. Por exemplo, quais funções têm apenas um oxigênio? Ó, éster tem 2, então você cancela fora, entendeu? Porque aqui só tem 1. Ácido carboxílico também tem 2. Você cancela fora. Né? Então, o que você pode ter aqui é álcool e éter. E aí você vai ver. Forma um éter. Dá para formar um éter? Deixa eu ver aqui. Ó, são 2 carbonos, eu não posso pôr mais. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Ó, formei um éter aqui. Ó. De cara. Com aquela estrutura lá. Aí você vai montar e ver o que dá. Dá para fazer um álcool? Vê aí, tá? Monte e assinar a alternativa correta. Olha só, quantos éteres diferentes tem a fórmula molecular C4H10O? Então ele já quer éter. Então a partir dessa estrutura você só vai mexer com éter. Então aqui, ó, já vou fazer um de cara, ó. É um éter, né? Oxigênio entre carbonos. Pronto. Já tem aqui um éter, ele é um C4, se eu completar com hidrogênio, vai dar 10 hidrogênios. Eu posso colocar esse oxigênio no meio, eu posso mexer aí. Então, quantos que eu consigo achar? Quantos que eu consigo montar e construir? Verifiquem aí, tá? E aqui nós temos, represente a forma estrutural de todos os isômeros com a forma molecular fornecida. Nós temos esse aqui repetido, acho que a gente viu ele agora há pouco, mas não tem problema, tá? Então, C5H12, quantos isômeros eu posso fazer? Quantas estruturas eu posso construir? Diferentes, com essa mesma quantidade. E assim por diante, tá, pessoal? E aí nós vamos tirando as dúvidas aí durante a aula.